Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. O Papo Embalado está de volta e dessa vez com uma temporada muito especial, porque agora em 2026 a Val Group completa 50 anos. São 50 anos presente no dia a dia dos brasileiros. Mesmo quando a marca Val Group não aparece em destaque na embalagem, o filme ou a solução desenvolvida pela empresa está ali, protegendo, conservando e viabilizando produtos que fazem parte do dia a dia, da rotina das pessoas, seja na prateleira do mercado, na garrafa de água, no pacote de biscoito, no filme para grãos e cereais, nos produtos de limpeza e cuidados pessoais e em diversos outros produtos da prateleira. Tudo isso tem uma história. E essa história começa em 1976, em Lorena, no interior de São Paulo, com uma família italiana, algumas máquinas e uma visão de futuro. O Brasil vivia um período de forte industrialização e transformação dos hábitos de consumo, em que produtos antes comercializados a granel começavam a migrar para embalagens mais práticas e seguras. Foi nesse cenário que as sacolas plásticas surgiram como uma oportunidade promissora, antecipando uma demanda que cresceria nas décadas seguintes. E como fabricar sacolas plásticas quando a matéria-prima simplesmente não existia em quantidade suficiente? A solução foi reciclar saquinhos de leite de padaria. Isso mesmo, saquinhos de leite de padaria reciclados. Uma solução que 50 anos depois formou o DNA da Val Group. E é sobre esse DNA que a gente vai falar hoje. De onde ele veio, como ele se manifesta em sustentabilidade, em responsabilidade social e em inovação. Para isso, a gente recebe o Eduardo Bercovitz, que é diretor de Relações Institucionais e Compliance, a Larissa Dottaviano, diretora de Sustentabilidade. Recebemos também a Kátia Zamot, que é Head de Responsabilidade Social, e o João Alves, gerente de Inovação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira temporada do Papo Embalado. E eu vou começar com o Eduardo. Eduardo, a gente está falando de uma história que começa 50 anos atrás, lá em 1976. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa história. Então, para a gente começar, nós temos que voltar ao tempo para 1976, né? O Brasil de 1976. Essa família de italianos imigrou, veio para o Brasil, decidiu empreender com uma visão de futuro e aí eles vislumbrar o plástico como uma grande oportunidade que tinha. Então começaram como podiam, pequenos, mas com muita vontade de crescer e fortemente voltados para o mercado. É interessante isso porque já começa usando material reciclado, né? É verdade. Os saquinhos de leite. Exatamente. Isso, me conta um pouco mais. Então, antigamente, isso aí, bem antigamente, esses saquinhos de leite eram chamados de barriga mole, para quem não conhece. Eram sacos de leite, que inclusive o tempo foi vendo melhoria de material, e esse material ia se acumulando, etc. E o problema número 1 é que a disponibilidade de matéria-prima, que a gente chama de matéria-prima virgem, para um entrante, como era o caso da Val Group, ela não era tão facilmente disponibilizada. Então, qual é a solução de começar? Começar com material que tem disponibilidade, que foi a reciclagem, lavando o material, trabalhando tecnicamente e reciclando esse material. Então, pela necessidade de matéria-prima com quantidade não na disponibilidade desejada, que nasceu a reciclagem na Val Group. E, como você já bem disse, integrou-se ao seu DNA. Agora, Larissa, o Eduardo falou sobre reciclagem de saquinho de leite lá atrás. Eu lembro dos saquinhos de leite, na época da minha infância, como eram saquinhos de leite.
Hoje, quando a gente fala em reciclagem, a gente está num contexto de sustentabilidade muito mais amplo, né? É isso. Sim, sem dúvida. Quando a gente olhou para sustentabilidade lá atrás, era muito mais uma sustentabilidade econômica. Então, reciclar para ter acesso ao material que a gente não tinha acesso ao virgem. Então, como manter economicamente o negócio usando aquele material que já existia. Hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, é um conceito muito mais amplo. Então, a gente está olhando não só para sustentabilidade econômica, mas para sustentabilidade ambiental, para o social e para a governança também. Então, como fazer os processos de uma forma equilibrada ambientalmente, de forma que a gente não consuma mais recurso do que a gente tem disponível no planeta, socialmente também, então a Kátia depois vai comentar um pouco mais do lado social, e do lado de governança, que é toda a parte de compliance dos nossos processos. Então, como a gente está olhando para os nossos processos de uma forma ética, de uma forma responsável. Então, vai muito além do que a gente via lá no passado da sustentabilidade ambiental, mas o conceito se mantém. A gente continua reciclando os materiais, só que com viés muito mais amplo agora. Você já deu a deixa, então eu já vou perguntar Vamos lá. para a Kátia. Kátia, como é que é ver, e conta um pouco para a gente também dessa história, dessa evolução de uma empresa que foi crescendo, que se internacionalizou, inclusive, e que caminhou juntamente com isso, com a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social. Como é que foi esse caminho paralelo? Sim, Mauro, é uma alegria poder participar dessa mesa, né? Porque a Valgroup é extremamente técnica, mas sempre olhou para dentro e para a comunidade. Então, a gente sempre respeita a comunidade onde a gente vai atuar, busca sempre apoio da diretoria local, né? E sempre é genuíno, né? Da diretoria olhar, somos regidos por objetivos sociais, para educação de qualidade, para direitos iguais, direitos humanos, né? Então, assim, oportunidade igual para todos. E aí a gente vai vivendo as oportunidades, avaliando as demandas, que felizmente nós temos recebido muita demanda do mercado, né? Parcerias de clientes, mas a gente sempre zela pelos objetivos sociais para ter aderência à nossa atuação. Então, é genuíno e vem de muitos anos a atuação da Valgroup junto à comunidade e também olhar para o interno, né? Porque a responsabilidade social tem que olhar para dentro também, para depois olhar para a comunidade. E a gente vai falar mais sobre isso. Sim, temos muito para falar, felizmente. Eu quero saber do João o seguinte, João, a gente falou então em reciclagem lá atrás, a gente falou depois da evolução disso para todo um conceito de sustentabilidade e de responsabilidade social. Você está na área de inovação. Quando você pensa em qualquer novidade aqui dentro, você precisa também estar norteado por esse DNA da empresa de sustentabilidade e responsabilidade social? Sim, na verdade, o propósito da Valgroup é elevar a qualidade, né, por meio das embalagens plásticas. Então, nesse propósito, tudo que nós vamos pensar em inovação tem que estar conectado, né, com o ambiental, tem que estar conectado com o social, porque sem trazer valor real para as pessoas, a inovação ela não tem utilidade. E nesse sentido, o que significa inovação para a Valgroup? Olha, na verdade, embalagens plásticas é a inovação, né? Então a Valgroup ela identificou lá nos anos 70 essa oportunidade de realmente trabalhar um material que era novo na época, né? E que não existia nem mesmo grandes quantidades de oferta de matéria-prima e que trouxe, né, uma revolução no dia a dia das pessoas. Por quê? Por meio das embalagens plásticas, a Valgroup ela conseguiu trazer para as pessoas maior acesso a bebidas como água potável, bebidas para entretenimento no dia a dia, alimentos, né, produtos de cuidados pessoais e até fármacos, né? Então, por meio das embalagens plásticas, a gente realmente revolucionou o dia a dia das pessoas e possibilitou que elas tivessem acesso a produtos e bens de consumo que elas jamais teriam se não fosse esse tipo de embalagem. E aí, Eduardo, a gente vendo essa trajetória da empresa, essa evolução toda, o que fica lá do começo, da essência? Eu diria que o DNA da empresa nasceu e persiste com todos o que nós falamos aqui. A responsabilidade social,
para dentro, para fora, o conceito de sustentabilidade empresarial, não só de um item empresarial, essa vontade de crescer, de inovar, trazer produtos novos para o mercado. Então, eu diria que esse conjunto do que foi falado aqui veio, cresceu e continua cada vez mais presente na companhia. O João levantou um ponto muito interessante. Se você olhar lá atrás, as embalagens eram muito a granel. Uhum. E aí, essa é a oportunidade. Peraí, eu vou inovar aqui, eu vou entrar com o plástico. E aí, assim o fez e faz até hoje. Então, eu acho que isso tudo veio lá de trás do nascedouro desses empreendedores que tornaram a Val Group o que é hoje. Agora, uma coisa é o empreendedor ter esse olhar visionário, enxergar oportunidades de negócio, enxergar oportunidades também de fazer um bem para a comunidade. Outra coisa é incutir essa mentalidade na empresa. Como é que você vê essa trajetória da Val Group? A Val Group tem essa cultura, inclui no seu DNA também, para aqueles que trabalham aqui e que valores, entendeu? Os valores da companhia, né? Então isso está incutido, vem sendo trabalhado cada vez mais. Aqueles que chegam têm que ver que esses 7 valores são valores para a Val Group. Então também veio junto com o crescimento cada vez maior e com a visão empreendedora e social dos seus fundadores e outros. Larissa, ao longo desses 50 anos, a função do plástico na sociedade, como a gente está vendo aqui, foi mudando, né? A utilidade do plástico foi mudando, os usos foram se somando, mas ao mesmo tempo a própria sociedade também passou a ter uma visão crítica a respeito do uso do plástico. Como é que isso evoluiu também dentro da Val Group? A gente tem que acompanhar o movimento da sociedade, né, Mauro? Então, hoje o que a gente faz através da inovação, através da responsabilidade social e da sustentabilidade, é esse link para a sociedade, mostrando qual é o valor real do nosso material. Porque, como o João trouxe, né, o plástico ele trouxe uma vantagem competitiva para todos os materiais que a gente consome no nosso dia a dia. Então, seja bebida, seja o alimento seco, o alimento úmido, o plástico ele dá um maior tempo de vida para esses bens consumíveis e a gente consegue acessar locais mais facilmente através do plástico. Quando a gente pensa na Val Group como um todo e no que vem se consolidando ao longo dos anos, acho que um ponto importante é tangibilizar o que a gente faz hoje como sustentabilidade, como inovação, como responsabilidade social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa embalagem plástica, antigamente a gente tinha N camadas numa embalagem plástica para que ela pudesse guardar um determinado alimento. Hoje, através da inovação, o João já consegue pensar numa embalagem que é monocamada, ele é um monomaterial, e isso contribui para a reciclagem mais facilitada, vai contribuir para o catador gerar mais valor dentro da embalagem, o que antes não era reciclável passa a ser reciclável 100%, a gente consegue colocar nos streamings de reciclagem, diminui a pegada de carbono do produto, aumenta os índices de conteúdo reciclado que esse produto pode receber posteriormente. Então, a gente tangibiliza o que chega para a sociedade para aumentar a qualidade de vida dela, não só em termos do material que ela está consumindo, mas também em termos de mais empregos gerados, melhor acesso a bens de maior qualidade. Então, a gente trabalha tangibilizando para a sociedade aquela embalagem que muitas vezes ela acaba nem sendo tão vista, mas a gente trabalha a tecnologia dela para que ela carregue a responsabilidade social, a inovação, a sustentabilidade e a governança. Eu queria contribuir, claro. é um momento bem propício, nós temos na empresa um evento Família na Val Group, e nós abrimos as portas da empresa para receber. E é uma satisfação ver a alegria dos filhos e dos cônjuges quando a gente apresenta a empresa. Então, essa vivência, esse conhecimento que a gente faz circular na empresa, em rodas de conversa, do lado técnico, a gente leva para a família. E aí, momentos assim, da gente poder pegar o filme e ver da embalagem que foi feito pelo meu pai, ver o nome da Val Group
na embalagem, que a partir daí todo mundo fica olhando nas gôndolas do supermercado, tudo isso gera o pertencimento muito grande, que é um dos nossos valores. E também a gente passa um filme, né, sobre a importância do plástico na economia, a conscientização do filhinho, da mamãe. Então, a gente também olha para as famílias para trazer esse conceito de importância do plástico na economia. E o que a gente está fazendo aqui também ajuda muito, porque a gente está levando para fora. Informação é poder, né, Exatamente, a gente está Sim. comunicando Sim, tudo isso, né? E sim. mostrando como que a Val Group trabalha. João, isso que a gente está ouvindo me dá muito a sensação de ser a ciência, a tecnologia, a inovação trabalhando para a sustentabilidade, trabalhando para a responsabilidade social. Esse é o norte? Esse é o norte, né? A ciência dos materiais é fundamental para o nosso dia a dia, para que a gente consiga trazer novas soluções, né, para as marcas, soluções em alimentos, em produtos de cuidados pessoais, né, limpeza e tudo mais. Mas além dos materiais, a Val Group ela também atua em outras frentes. Então, por exemplo, as parcerias com fabricantes de máquinas também são fundamentais, porque são as máquinas que tangibilizam a execução da produção da embalagem, né? Então, sem esse elo da cadeia, ficaria inviável a gente conseguir executar essa tarefa, né? Inclusive, no último Papo Embalado, estivemos com fabricantes de máquinas, porque, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, esses novos equipamentos operando para poder conseguir transformar esses materiais mais avançados em embalagem são essenciais para a cadeia. E nesse sentido, até de parceria com a indústria, parceria com toda essa gama aí de parceiros mesmo, de indústria que vocês têm, o que você enxerga hoje como sendo a grande fronteira de inovação no segmento do plástico? Bom, na verdade, a gente pode falar de 3 frentes principais, né? Então, primeiro, a frente da ciência dos materiais, que a gente já comentou, né? Uhum. Depois, a ciência dos novos processos. Então, a gente tem aí como exemplo, né, o trabalho que, inclusive, a Larissa esteve envolvida, da reciclagem avançada, sendo uma tecnologia disruptiva que traz uma solução importante para a circularidade de embalagens flexíveis, e depois a questão da digitalização. Então, a gente sabe que hoje tudo está conectado, né, tudo dentro da internet, e por isso a Val Group ela conseguir conectar e desenvolver ferramentas para que as marcas consigam se comunicar melhor com o consumidor final, são ferramentas essenciais para a gente conseguir avançar para o próximo passo. Como é que é isso das marcas se comunicarem melhor? Isso basicamente é o seguinte, a gente vê hoje um mercado cada vez mais diverso, cada vez mais exigente, Competitivo. preocupado, competitivo, né? Preocupado. Então, hoje o consumidor ele é muito preocupado com aquilo que ele está consumindo, ele não quer só consumir. Então, a primeira etapa foi o consumidor conseguir ter acesso. Agora ele tem acesso, então agora ele quer selecionar o que ele vai consumir. E nessa seleção é onde as marcas vão precisar serem cada vez mais criativas para poder conseguir se conectar com o consumidor. E é aí que entra as novas tecnologias que a Val Group tem acesso, né, que são tecnologias mais digitalizadas e que colaboram para que as marcas consigam personalizar e customizar cada vez mais a sua comunicação por meio da embalagem. É comunicar o que tem de sustentabilidade, de tecnologia, de inovação na embalagem? Exato. E além disso, né, João, a gente trabalha muito para que essa embalagem seja sempre mais sustentável, porque eu posso trocar por uma tecnologia que vai ser menos sustentável. Exato. Mas a gente está sempre olhando para juntar os dois fatores, né? A inovação, a boa comunicação que o cliente precisa passar para o consumidor final, junto com a sustentabilidade e a responsabilidade social sempre caminhando do nosso lado também. Eduardo, nesses 50 anos, a Val Group deixou de ser uma empresa pequenininha, fundada lá em Lorena, né, no interior de São Paulo, e virou uma empresa que está presente em vários países. Como é que foi esse processo de internacionalização? O que você acha que foi decisivo para a empresa conseguir alcançar mercados internacionais? Eu acho que mais uma vez foi o espírito empreendedor.
Afinal de contas, quando você dá um passo para fora da sua base, no nosso caso, o Brasil, há que se criar todo um mercado, toda uma forma de trabalho, um enfoque completamente diferente, inclusive para dentro, porque você, ao exportar, você produto é uma coisa, e você produzir localmente no exterior é um outro conceito. Então, foi uma visão muito forte dos empreendedores, dos fundadores da empresa, né, e essa internacionalização começou no ano 2000. Então, nós já temos 26 anos que começamos esse processo, e continua. A empresa vem crescendo, se desenvolvendo, porque é uma forma também de você crescer, uma forma de você aprender, ver o que está acontecendo lá fora, e, enfim, é uma troca entre o que eu faço aqui lá para fora e do que tem de fora para dentro. Portanto, você só tem ganha-ganha nesse processo. Então, eu acho que foi uma decisão, como a gente fala, espetacular para a companhia, para crescimento, evolução e aprendizado. Agora, eu gosto desse ponto do aprendizado. O que vem de demanda do exterior que não vem de demanda aqui interna? Ou são demandas parecidas? Eu acho o seguinte... Eu digo em termos de produto mesmo. Sim. O que o exterior precisa, o que o Brasil precisa, coincide? Muitas vezes sim, e muitas vezes você traz coisa nova, aprende. Quando a gente vai em feiras, eventos, seminários, todos que participam, vai agregar conhecimento para trazer para o Brasil. Então, esse mundo do plástico é muito dinâmico. E como disse o João, a Larissa, essa tecnologia ela está disponível e rodando. Então, toda vez que você vai lá fora, aprende, na hora que você trabalha lá fora, produz lá fora, você observa um comportamento do consumidor no exterior que poderá refletir aquele consumidor no Brasil daqui a agora ou daqui aos próximos anos. Então, é um aprendizado constante, uma forma de você também trazer e agregar e dar um passo à frente na inovação, com sustentabilidade para o mercado que você está presente, no caso do Brasil. Vira um intercâmbio aí, né? É um intercâmbio. E também levar daqui para lá. Uhum. Coisas importantes, interessantes, aprendizados aqui para um país que você está presente na produção e também na exportação, seja do local lá fora ou daqui do Brasil. O Brasil, só para complementar a fala do Eduardo, né? O Brasil ele tem um aspecto muito interessante que é a busca pela otimização. Então, nós vemos, né, que no Brasil as embalagens, principalmente as embalagens plásticas, elas são ainda mais otimizadas do que o que a gente vê lá fora. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa busca, né, por reduzir espessura de embalagem, peso de embalagem, você precisa, ao mesmo tempo, trabalhar para fazer com que esses materiais mantenham a proteção do produto, né, seja em qualidade ou seja no transporte. Então, o desafio ele é ainda maior, né, de você conseguir entregar muitas vezes a mesma embalagem que tem lá fora, só que com peso reduzido e com a mesma qualidade. Voltando aqui para a cultura brasileira, Kátia, a Val Group está presente em cidades completamente diferentes, em regiões completamente diferentes. Está em Manaus, lá no Amazonas, está em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Poços de Caldas, interior de São Paulo, sim, Lorena, Tamonte, Recife, Quatro, não é? sim. Como é que é trabalhar a responsabilidade social dentro de tamanha diversidade? Olha, essa pergunta é espetacular, que dá a oportunidade da gente trabalhar em cima. O que eu ia complementar com os colegas é que a Val Group está conectada em todos os segmentos. É conexão, é agilidade, simplicidade e vai chegando em todas as informações. Área técnica, né, na parte social. O que a gente faz, Mauro, com muita tranquilidade é respeitar a comunidade. Então, independente se estamos em Pernambuco ou em Manaus, respeitamos a comunidade, conversamos com a diretoria local, com a RH local que nos apoia muito, para a gente entender o que é que aquela comunidade, qual é o momento daquela comunidade, onde a gente pode atuar, claro, lembrando dos nossos objetivos. Então, a gente tem feito muito na parte de educação de qualidade, na parte de direitos iguais, a questão de ter ações para redução da pobreza, né? Então, é sempre o respeito da comunidade que é o que dá o norte para as nossas ações.
Larissa, para a gente terminar, aquela pergunta que a gente sempre faz para o pessoal da área de sustentabilidade. Como é que vocês da Val Group comprovam, atestam que as iniciativas de vocês são para valer, que não é só discurso, que é verificável, que é um compromisso mesmo da empresa? A gente tem todas as certificações, todas as rastreabilidades possíveis, mas brincadeiras à parte, sim, a gente é certificado em muitas das nossas ações, então a gente sempre é auditado e verificado por uma terceira parte, seja na parte de sustentabilidade, nas nossas partes de inovação, então com certificados que têm a rastreabilidade do nosso conteúdo reciclado, com certificados que garantem a origem dos nossos materiais e também das nossas ações. Então, até mesmo em responsabilidade social, a gente tem premiações, nós temos certificações que vão mostrando a rastreabilidade das nossas ações. Inclusive, contribuindo, estamos lançando o Instituto Val Group, que vem consolidar esse DNA no social da Val Group. Então, é um posicionamento de marca, né? Então, isso deixa todo mundo muito feliz, porque sempre foi feito. Qual E que é agora o trabalho do Instituto Val Group? o Instituto, ele centraliza, sempre olhando os objetivos sociais, ele centraliza todas as ações. Tá. Se a gente tem um curso que a gente tem há 20 anos, temos um projeto, temos um outro há 17 anos, e tudo isso vai ficar como se fosse um guarda-chuva da Val Group. Então, começa agora a aparecer Instituto Val Group nas demandas que a gente vai lançando, né? Já divulgamos para os colaboradores, falamos que vai chegar e agora realmente chegou, né, pelo Comitê Social, que são 3 diretores que validam as iniciativas e que estão junto com a gente, realmente com o time de social, para fazer acontecer. Então, quando a gente fala tem evidências, sim, porque a própria diretoria, o CEO está com a gente para poder validar e dar esse peso que realmente é o que a gente acredita, está no DNA da Val Group, olhar para a comunidade. Né? Exato, complementando o que a Kátia trouxe, é muito importante que a família fundadora está sempre com a gente nesses processos. Então, é uma validação tanto externa quanto interna. Então, a gente tem o apoio constante da diretoria para todos os processos que a gente precisa realizar. Então, eles mesmos nos exigem a comprovação de tudo aquilo que a gente está fazendo para garantir que é rastreável, que a gente tenha garantia e a qualidade daquilo que a gente está executando no nosso dia a dia. Gente, muito obrigado. O tempo passou voando. Muito obrigado. Esses 50 anos passaram voando. Obrigado de verdade. Obrigado a você que também nos acompanhou até aqui. Eu falei brincando que 50 anos passaram voando, a gente sabe que 50 anos não cabem num episódio e é por isso que essa temporada existe. O que você ouviu hoje é só o começo, a origem, o DNA, os pilares que sustentam tudo que vem pela frente. Nos próximos episódios, a gente vai mergulhar em alguns mercados que a Val Group atende. De bebidas a alimentos, de cuidados pessoais à limpeza, de transporte à inovação. Você vai entender como a embalagem que está aí na sua mão tem uma história e muito mais tecnologia do que parece. Acompanhe o Papo Embalado nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Val Group, se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações, que assim você não perde nenhum episódio dessa temporada tão especial. Tá feito o convite e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!